Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre as leis promulgadas pela Câmara Municipal do Rio. Mariana Rosadas tem as informações. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Carlos Caiado, promulgou 3 leis. A que declara como patrimônio gastronômico e cultural do Rio de Janeiro a feijoada do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, a que institui o programa municipal Escola Comunitária e a que declara a localidade de Mangaratiba 3, situada no bairro de Paciência, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. Houve ainda 2 vetos parciais. A lei que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo na cidade e a que cria o programa de atenção às pessoas portadoras do transtorno de acumulação compulsiva de animais no Rio. A sede do Parlamento Carioca começa a passar por uma grande obra de restauração. Eu fui ver como estão os trabalhos. Prestes a completar 100 anos, o Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, vem aos poucos ganhando uma repaginada. Na entrada principal do prédio, os portões de ferro do período colonial, com ornamentos em bronze, recuperaram a cor original. No caso desses portões, nós identificamos que os portões laterais eram feitos totalmente em bronze, o que não era identificável claramente no estado em que eles estavam, né? Estavam bastante oxidados, né? E nos portões frontais eles são feitos em ferro com alguns detalhes em bronze. Nesse diagnóstico a gente pôde verificar que ao longo do tempo vários itens foram suprimidos, se quebraram, se perderam. Os gradis do palácio também receberam atenção especial. Elementos decorativos desgastados com o tempo foram recolocados. O restauro e os reparos feitos nas dependências do Palácio Pedro Ernesto são de iniciativa da mesa diretora da Câmara e estão sendo realizados com o acompanhamento e a aprovação do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Isso aqui é um bem tombado, então só pode ser firmas credenciadas, firmas que têm condições de executar as obras aqui. Todas as obras que a gente faz aqui, nós submetemos ao INEPAC, nós não podemos fazer nada sem o INEPAC aprovar. Eles fiscalizam. No término da obra, o INEPAC volta aqui para dar o aceite de obra. Uma outra importante obra de arte aqui do Palácio fica no 2º andar. E só é possível enxergar olhando assim, para o alto. O grande vitral no teto traz uma rica variedade de cores e desenhos. Passou por limpeza e a reposição de itens perdidos com o tempo. Com a limpeza nós fazemos, velamos exatamente os defeitos que tem. São anotados, são feitos um mapeamento, entendeu? Para identificar o que é de cada um. E a partir daí será levado toda essa informação, esse relatório para a oficina, para o escritório de engenharia. E aí farão todo o processo necessário, né? Verão qual é a melhor opção. O vitral circular, localizado na cúpula do Palácio Pedro Ernesto, que representa alegorias à bandeira e à República, também receberá uma atenção especial. Sábado será o dia D de vacinação contra a influenza e sarampo. Os postos vão funcionar das 8 às 17 horas em toda a capital para atender idosos e crianças de 6 meses a 4 anos. No município do Rio, a população de crianças na faixa etária indicada é de 353 mil. A campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo para o público infantil vai até o dia 3 de junho. Cerca de 430 postos de vacinação serão disponibilizados para atender as pessoas. Outras informações no site da Secretaria Municipal de Saúde que aparece na sua tela. O Parlamento Carioca aprovou o projeto que prevê a implantação do turno único nas escolas da rede do município. Veja como foi a sessão desta quinta-feira com Simone Braga. Vários projetos foram analisados pelos parlamentares na sessão desta quinta-feira. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Átila Nunes, que prevê que as empresas prestadoras de serviços essenciais serão obrigadas a oferecer o serviço de cancelamento de contrato via e-mail.
Os vereadores também aprovaram projetos em primeira discussão, entre eles o de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Tereza Berger e Marcelo Arar, que dá o nome de Plínio Scaldini a um espaço de conveniência na Praça Raul Aulenberg, no bairro da Barra da Tijuca. E o projeto de autoria do vereador Valdir Brazão, que trata da instituição de recuo para cadeirantes nos assentos de terminais e ponto de ônibus. Um dos projetos bastante discutido pelo parlamento foi referente à educação. O projeto é de autoria do vereador Jorge Felipe. A proposta prevê a implantação de turno único no ensino nas escolas da rede pública municipal. Este tema é um tema importante na pauta e que tem o apoio do conjunto dos vereadores. Mas gostaria de pedir a sensibilidade do vereador Jorge Felipe, da Comissão de Educação e dos demais vereadores desta casa, para que a gente realize um debate sobre esse assunto, para que a gente possa discutir emendas sobre esse assunto, para que a gente possa não acelerar a aprovação dele. O projeto fala que todas as escolas de toda a rede, terão turno único até 2031. O prazo é grande, mas não basta o prazo para completar, é preciso o método, discutindo com as escolas e com a comunidade, onde isso é mais urgente e onde não é. O debate, claro, que sempre se pode aperfeiçoar, seria bom fazer uma avaliação das experiências que foram feitas, desde o governo Brizola, lá em 1993, passando pelo governo do atual prefeito. Enfim, o que eu pediria, senhor presidente, é que o vereador Jorge Felipe me concedesse coautoria nesse importante projeto de lei. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Eu tenho certeza que será a maior revolução que nós podemos deixar, o maior legado, o governo Eduardo Paes. Também aprovado em primeira discussão o projeto que permite o acesso à circulação e a permanência de cães nos parques municipais na cidade. Os cães devem ter sido vacinados e não podem ser portadores de zoonoses. A proposta de autoria da vereadora Vera Lins teve o apoio de outros parlamentares. Esse projeto, ele cai como uma luva e permite que os animais possam adentrar, possam circular, possam se divertir junto com a família. Crianças e adolescentes até 18 anos que ficaram órfãos ou dependiam de vítimas de feminicídio vão receber auxílio financeiro da Prefeitura. O valor concedido será de R$ 400 durante 6 meses. O auxílio pode ser prorrogado pelo mesmo período. O cartão Mulher Carioca, órfãos do feminicídio, será administrado por quem estiver com a guarda provisória ou tutela das crianças. Para receber, é preciso que a família responsável tenha renda máxima de um salário mínimo, more na cidade do Rio e seja atendida pela Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O cartão também estará disponível para jovens de até 24 anos, dependentes da vítima, que estejam matriculados na rede de ensino oficial ou apresentem invalidez permanente com laudo médico. Supermercados, shoppings e outros locais de grande movimento estão obrigados, a partir de agora, a disponibilizar desfibriladores cardíacos de acordo com uma lei aprovada pelo Parlamento da capital. O aparelho identifica arritmias do coração e paradas cardiorrespiratórias e eu conto para vocês sobre esse assunto. Um problema de saúde que pode chegar repentinamente. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a morte súbita é responsável por 320 mil mortes por ano no Brasil. Normalmente, os casos ocorrem predominantemente em pacientes do sexo masculino, sendo que 50% falecem antes de atendimento médico. Em todo o mundo, a morte súbita cardíaca mata mais do que acidentes automobilísticos, arma de fogo e doenças como AIDS, câncer de próstata e de mama juntos. A morte cardíaca súbita, ela se refere ao quê? Ao cessar, tá, da atividade cardíaca elétrica, tá, levando a um colapso hemodinâmico, a pressão desaba consequentemente, faltando fluxo sanguíneo cerebral para o nosso sistema nervoso central, ocasionando a perda de consciência. Isso é morte cardíaca súbita.
A Câmara Municipal aprovou uma lei que torna obrigatória a disponibilização de desfibrilador cardíaco em locais com grande circulação de pessoas, como shoppings, estádios de futebol e aeroportos. O descumprimento dessa lei estará sujeito a multa no valor de R$ 5.000 e até interdição do estabelecimento. Com a obrigatoriedade do desfibrilador em locais onde circulam muitas pessoas, a Prefeitura vai evitar que mortes ocorram, porque os entes privados vão zelar pela vida das pessoas e a gente vai dar uma chance de uma pessoa que teve uma arritmia, que teve alguma alteração do ritmo do coração, que ela não morra ali no local, que ela seja cardiovertida e seja levada para o hospital tendo um tratamento adequado. A sede do Parlamento Carioca dispõe de 3 desfibriladores para o atendimento das pessoas que circulam pelo prédio. É um aparelho de uso muito fácil, em que você simplesmente tem que pegá-lo, colocá-lo as pás em posições corretas no peito desta vítima. As pás têm que ser colocadas diretamente na pele. O próprio aparelho orienta, diz e fala o momento que você deve apertar o botão para fazer a desfibrilação. O Pier do Quebra-Mar na Barra da Tijuca ganhou um sistema inédito de iluminação. Foram instalados 22 postes com 31 luminárias de LED e 2 projetores. Com a nova iluminação, o pier pode ser visto de qualquer ponto da orla da Barra da Tijuca. A reforma faz parte do programa Luz Maravilha da Prefeitura do Rio. Em toda a cidade já foram instalados 279 mil pontos com lâmpadas de LED, o que equivale a 62% da meta inicial estabelecida pela parceria público-privada da Prefeitura com o consórcio Smart Luz. O prefeito Eduardo Paes sancionou 8 leis aprovadas pelos vereadores cariocas. Mariana Rosadas, de volta com os detalhes. Foram sancionadas as seguintes leis: a que torna obrigatória a viabilização de meios que permitam a presença de acompanhante de pacientes maiores de 60 anos nos hospitais públicos e privados, a que considera de interesse cultural, social e turístico para o município a Feira Colo de Mãe, a que dispõe sobre o programa de apoio e acolhimento de pessoas LGBTQIA+, em situação de violência ou vulnerabilidade social, a que cria o programa de prevenção e tratamento da doença de endometriose, a que dá o nome de professora Eleide Abreu Silva Batista a uma unidade escolar, a que insere a Associação Beneficente Abrindo Portas na Consolidação Municipal de Utilidades Públicas e a que denomina a escadaria principal da sede da Prefeitura de Idalício Manuel de Oliveira Filho, seu Idalício, jornalista e servidor municipal falecido este ano. A lei complementar que caça o alvará de farmácias que comercializarem medicamentos falsificados foi sancionada parcialmente. Houve ainda vetos integrais ao projeto que instituiria o sistema tênis nas escolas como modalidade alternativa para a prática de atividades físicas e o que declararia como de especial interesse social a área que estabelece padrões especiais de urbanização. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor para a votação desse ano termina no dia 4 de maio. Em outubro, a população vai escolher o presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Depois das campanhas de incentivo para que jovens de 16 e 17 anos tirassem o título, o número de jovens habilitados aumentou 58% em 3 meses. Entre janeiro e março desse ano, o Brasil ganhou 421 mil novos eleitores. Atualmente, 1.051.000 adolescentes podem participar do processo eleitoral no país. Jean-Pierre Leroy recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão honorário do Rio pós-mortem. A cerimônia aconteceu hoje pela manhã no plenário do Palácio Pedro Ernesto e também marca os 60 anos da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, conhecida como FASE. A iniciativa foi do vereador Raimon, eu acompanhei e mostro para você.
Filósofo, educador e defensor ambiental, o francês naturalizado brasileiro Jean-Pierre Leroy, homenageado com o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro em memória, teve sua trajetória de vida dedicada à Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional, que há 60 anos atua no fortalecimento de grupos sociais para a garantia de direitos, da democracia e da justiça ambiental. Atualmente, a FASE está presente em 6 estados, tanto no campo como na cidade. A viúva do homenageado recebeu o título. Recebo com emoção muito grande, me colocando no lugar deles, porque se ele aqui estivesse, estaria vivendo uma emoção dele, mas com essa mesma característica de gratidão, feliz por ver reconhecido a luta que ele abraçou durante a vida toda. Nós hoje estamos celebrando a vida de uma instituição brasileira importantíssima, que é a FASE. E esse título em memória é de alguém que colocou a sua vida, né, a serviço dessa instituição e que comprometeu a sua vida com a construção dela no Brasil inteiro. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @Câmara Rio e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Um ótimo final de semana e até segunda.